O tema da nossa mensagem no programa Voz da Esperança de hoje: a cruz e o perdão de Deus. Hoje nós vamos participar da mesa do Senhor. Hoje nós vamos lembrar em memória daquilo que Deus, no seu imensurável amor, fez por nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Texto áureo da Bíblia, João 3,16. A morte vicária, a morte substituta, verdadeiramente Ele, Jesus, o Cristo, levou sobre Ele as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E lá na cruz, uma das palavras do Senhor Jesus, que você pode anotar, Lucas 23, versículo 34, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Aí está o amor, aí está o perdão, a graça de Deus. Os nossos pecados são perdoados. Por isso Paulo dá muita ênfase no perdão de Deus, na justificação pela fé. Em Romanos 8:1 ele fala: acusação nenhuma há para nós que estamos em Cristo Jesus. Nesse mesmo capítulo 8, no versículo 33, Paulo diz assim: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É o próprio Deus quem os justifica. Por isso, um dos nomes redentores do Senhor, Jeová Tissidekinu, o Senhor é a nossa justiça, a justiça do Calvário. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Aquele que nos ama, com o seu sangue, nos purifica de todo pecado. Apocalipse 1, versículo 5. Então hoje, nessa pequena mensagem, eu quero falar sobre a obra da cruz e o perdão de Deus. Jesus define isso muito bem, explica isso muito bem. No Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 22, Jesus fala sobre essa verdade. E no versículo 48 de João 6, ele fala assim: eu sou o pão da vida, o alimento que traz a vida eterna, o alimento que traz a vitória sobre a morte. Aí no versículo 54 e no versículo 55 de João 6, ele diz assim: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. A Santa Ceia, a mesa do Senhor, é a igreja celebrando a vitória da cruz, celebrando a vitória do Calvário e participando do corpo e do sangue, porque o corpo de Jesus foi moído pelas nossas transgressões. Uma obra gloriosa, um alto preço. Jesus é Deus, o Verbo que se fez carne, que foi obediente até a morte e morte de cruz. E a Santa Ceia é a celebração da vitória da cruz e do perdão de Deus. Em Cristo somos perdoados, porque todos nós somos pecadores. Paulo fala isso em Romanos 3:23, quando ele diz: todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Não há um justo sequer. Mas Deus colocou tudo isso no Calvário. Jesus levou sobre ele os nossos pecados. Um alto preço ele pagou. E aqui nesse discurso em uma sinagoga, falando para homens religiosos, homens tementes a Deus, homens que se esforçavam para guardar
a lei de Moisés, mas que muitas vezes viviam uma hipocrisia religiosa. Eles eram tementes a Deus no sábado, na sinagoga, mas durante a semana tinha uma vida de transgressões e de erros. Aí Jesus faz um paralelo, ele e o maná. Aqueles que comeram o maná no deserto morreram, mas aquele que comer do pão da vida, do pão que desce do céu, não morrerá. Isso criou uma confusão, um conflito na cabeça daqueles homens. Ele não estava falando isso no meio da rua para ímpios. Ele estava falando isso para o povo hebreu, a descendência de Abraão, homens religiosos. Mas eles não conseguiram entender. Aí em João 6 fala que por causa disso, muitos deixaram de seguir a Jesus e disseram assim: esse discurso é muito difícil de entender. Aí Jesus olha para os 12 e diz: e vocês? Vocês não querem ir embora também? E Pedro disse: Senhor, para onde iremos nós? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Essa é a verdade da mesa do Senhor. Essa é a verdade da Santa Ceia, a celebração da vitória da cruz. Paulo explica isso em 1 Coríntios 11. Fazei isso em memória de mim. Quando celebramos a mesa do Senhor, quando participamos da Santa Ceia, estamos lembrando a redenção, a salvação, o amor e o perdão de Deus. Aí Jesus fala que a sua carne verdadeiramente é comida e o seu sangue verdadeiramente é bebida. Cristo é o Cordeiro Pascual, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Santa Ceia fica no lugar da Páscoa. Lá em Mateus 26, na Páscoa, Jesus celebra a primeira Santa Ceia e declara que esse cálice é o cálice da nova aliança. Páscoa é passagem. Israel, no Velho Testamento, passou do Egito para a terra prometida. Hoje, nós passamos do mundo para a Canaã celestial. É a vida eterna. Por isso João Batista disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na Páscoa, Moisés ensinou, na revelação de Deus, ao povo de Israel, que eles deveriam sacrificar um cordeiro sem defeito. Esse cordeiro sem defeito é o Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus. Aí Paulo fala isso lindamente em 1 Coríntios 5:7. Cristo é a nossa Páscoa. Cristo é a nossa passagem. Ei, estamos chegando aí na Páscoa. Páscoa não é chocolate. A mentira de Satanás é terrível. Páscoa do mundo é ovo de chocolate de um coelho. É mentira, é ilusão, é vaidade, é materialismo, é consumismo. Cristo é a nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a bênção maior, quando nós temos entendimento e revelação. Jesus fala aqui sobre a vida eterna e a ressurreição. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Nem a morte pode nos separar do amor de Deus. Então a Páscoa verdadeira é a passagem da morte para a vida. Aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou não entrará em condenação, mas passou
da morte para a vida. João 5, 24. João 11, 25, Jesus fala: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A morte física é uma realidade. Nós somos pó e ao pó nós voltaremos. Mas em Cristo nós temos a vida eterna. Lá na cruz, Jesus disse para o ladrão, que a cultura religiosa chama o bom ladrão, olha só, Dimas, Jesus disse para ele: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. A salvação garante a vida eterna. A salvação em Cristo, só Ele é caminho, só Ele é verdade, só Ele é vida. Então, Santa Ceia é a celebração da obra gloriosa da cruz, da vitória da cruz, do perdão de Deus. Aí lá em 1 Coríntios 11, 25, Paulo fala: fazei isso em memória de mim. Então hoje vamos celebrar a Santa Ceia, vamos participar da mesa do Senhor, sabendo que o corpo de Jesus é comida, o sangue de Jesus é bebida. Quem dele se alimenta, por ele viverá, e a vida com ele é eterna, a vida com ele é abundante. Páscoa é isso, passamos da morte para a vida. Em Cristo temos tão grande salvação. Por isso, o povo de Deus fala: o sangue de Jesus tem poder. Que esse sangue precioso, que esse sangue poderoso, o sangue da nova aliança, não mais o sangue de animais, mas o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Pare e pense, e muito mais Deus vai falar ao seu coração sobre o perdão dele na tua vida. Jesus te ama, Jesus te aceita, Jesus te perdoa, Jesus te salva, Jesus garante a você a vitória sobre a morte. Jesus está falando para você agora. Ele perdoa. Foi o brado da cruz. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Que hoje, na casa do Senhor, na mesa do Senhor, o Senhor te levante para andar em novidade de vida e viver a vida abundante sempre com Jesus.